Então a Bethesda finalmente lançou o tão esperado update que muitos fãs e jogadores casuais aguardavam por muito tempo, o Freelance. Nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre esse update e um pouco mais também sobre o Terran Armada. Será que o nosso querido Todd Howard finalmente vai se redimir com a recepção fraca que o Starfield vem recebendo? Bem, no vídeo de hoje a gente vai analisar tudo isso, tudo que foi anunciado, tudo que sabemos sobre como esses sistemas funcionam e o que o Todd Howard tem dito sobre a direção do jogo e o que isso pode significar para o futuro do Starfield e da Bethesda. Vamos lá! Nem todos nós já sabemos do problemão que foi o Starfield em seu lançamento quase 3 anos atrás. Com expectativas altas, os jogadores esperavam um RPG de mundo aberto completo da Bethesda. Starfield, por sua vez, com um tema espacial estilo NASA Punk, aborda um gameplay onde o jogador explora as United Colonies e o jogador embarca numa missão para desvendar um dos mistérios da humanidade. A pergunta de: será que estamos sozinhos ou não no universo? O jogo começa bem, com você saindo de um trabalho de minerador para um explorador dessa Constellation, onde personagens incentivam a exploração espacial, e é aqui que já entramos no primeiro ponto crítico do jogo. Starfield não cumpriu algumas partes que fazem o jogo espacial ser um jogo espacial. Um dos maiores problemas do Starfield com certeza foram as infinitas telas de carregamento e sua mecânica de fast travel entre planetas, o que acaba com a imersão de um jogo espacial. E por mais que o Starfield permita você utilizar a sua nave de certa forma, não é como os jogadores esperavam. Então qual é o grande problema, né? O jogo não permite você navegar entre planetas manualmente. Ou seja, o jogador não pode pegar a sua nave e ir de um planeta A para um planeta B voando com ela, com a sua nave. Ao invés disso, o jogo faz com que você tenha que abrir um menu para selecionar um planeta e você é teletransportado para lá, através de uma tela de carregamento, coisa que já tem muito no jogo. E isso não caiu bem porque, convenhamos, é uma mecânica muito importante. E se eu fosse fazer uma analogia aqui, é como se jogássemos um jogo de pirata sem utilizar 100% do nosso navio pirata, utilizando ele algumas vezes apenas para o combate. E isso torna a experiência muito mais monótona e rapidamente enjoativa. Também outro ponto é a mecânica não implementada de entrar e sair de um planeta, voando com a sua nave e pousando manualmente, coisa que No Man's Sky já faz e o Star Citizen também. E um detalhe aqui, o No Man's Sky é um jogo de 2016, sim, um jogo de 2016 tem uma mecânica que um jogo de 2023 não tem. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso na frente, pois isso é um detalhe mais delicado. We must enjoy the ride. Muito bem, vamos falar sobre esse update, o Freelance, que lança dia 7 de abril para todos os jogadores gratuitamente. E o interessante do Freelance é justamente o modo Cruzeiro, ou Cruise Mode. O Freelance muda esse problema que eu menciono inicialmente, sobre essa quebra de imersão. Agora você pode voar manualmente de planeta em planeta dentro de um sistema estelar. Isso aí já é uma melhoria absurda quando tratamos de imersão e continuação. Ou seja, sem quebra, sem pausas, sem ficar esperando a tela de carregamento. E como funciona também é muito interessante. Há também a opção de piloto automático. Você define o destino, ativa o piloto automático e fica livre para você andar pela sua nave, conversar com a sua tripulação, mexer no seu inventário ou fazer qualquer outra coisa. Tudo isso enquanto a nave está viajando em piloto automático. Enquanto você está no Cruise Mode pelo espaço, eventos aleatórios e pontos de interesse podem aparecer ao seu redor. Naves abandonadas, anomalias, encontros, OX, o que for. E você pode escolher investigar ou continuar voando para o seu destino. E cara, isso aqui é sensacional. E me lembra muito No Man's Sky e Star Citizen, onde esses jogos permitem você interagir com a sua nave enquanto você está ali, sabe, panguando ou mexendo em alguma coisa ali, até você chegar ao seu destino. E eu acho isso muito da hora. Quando você se aproxima o suficiente de um encontro, a nave faz uma transição e desacelera suavemente para que você não perca o ponto. E aí, então você está lá, no seu destino. E cara, isso é uma melhoria significativa em relação às telas de carregamento por toda a parte do jogo. Sério, isso é muito bom porque isso vai aderir à imersão do jogo. Pessoas que gostam de jogos espaciais como eu, cara, a gente tá amando esse update. Finalmente a Bethesda ouviu a gente, ouviu as nossas preces e não abandonou o jogo.
por mais que ele já tenha 3 anos já. Bem, top demais, já abordamos o assunto principal do vídeo, e por mais que essa atualização não seja perfeita, é um passo na direção certa, e parece que a Bethesda realmente está ouvindo seus jogadores. Vamos voltar um pouco ali atrás no tópico que eu mencionei, que é sobre entrada e saída de um planeta. E o que acontece é que a atualização Freelanes não tem essa feature, você ainda tem aquela cutscene que você não consegue pular da sua nave pousando ou decolando e sem controlar ela, e isso também faz muita falta, né? A gente ainda não tem isso. Porque, de novo, estamos falando sobre a imersão do jogo e isso quebra um pouco ela. Agora, por que não temos essa feature? É um detalhe técnico aqui que eu vou entrar rapidamente. Segundo fontes e análises técnicas de desenvolvedores, modders e afins, a engine do Starfield, a Creation Engine 2, ou seja, a mesma engine, o mesmo motor que rodou o Oblivion, não conseguiria implementar transições verdadeiramente contínuas do espaço para os planetas, principalmente devido à sua arquitetura, que depende desses espaços. Esses espaços a gente pode chamar de mapa, né, para ser mais fácil de entender. E cada mapa são representadas em células, né, em células, né? Pense nessas células também como se fosse um mapa que você entra, né, um mapa que você entra dentro de um mapa. Por exemplo, no jogo Skyrim, Fallout ou qualquer jogo da Bethesda, na verdade, eles usam essa mesma técnica. Quando você entrava ali num espaço ali do Riverwood Trader ou em Whiterun, quando você entrava nessas cidades, você entrava em uma cell, em um mapa contido dentro de um mapa grande, entendeu? E esses mapas, eles não se comunicavam até os mods acontecerem, mas isso aí é talvez um outro vídeo aleatório. Mas isso não existe no Starfield. No Starfield você seleciona uma parte do planeta e o jogo ele vai gerar aquela parte do planeta para você. Aí também entra um outro ponto. Qualquer lugar do planeta que você selecionar aleatoriamente, ele vai ser gerado aleatoriamente e vai estar guardado em memória até você esgotar esse espaço de espaços gerados, né, de mapas gerados. Então a gente tem um problema técnico, um problema arquitetural que infelizmente eu não consigo ver a Bethesda resolvendo. Até porque ela tem outros projetos no horizonte, né? Como o The Elder Scrolls 6, né? E o Fallout 5. Bem, agora vamos falar aí sobre o conteúdo pago, né? A nova DLC, a Terran Armada, que custa $9. A gente ainda não sabe qual é o preço regional, quanto vai ser. Eu chuto aí uns 50 e poucos reais fazendo a conversão direta ali, né? Mas provavelmente vai ser um pouco mais caro que isso. Eu tentei achar nos sites e eu não consegui achar. Se você que está vendo esse vídeo sabe qual o preço, deixa aí nos comentários. Mas vamos lá, o enredo, né, é uma nova facção chamada Terran Armada, né, que surgiu no United Colonies, e eles se autodenominam os verdadeiros filhos da Terra, né. Em termos de história, eles são compostos por ex-soldados durante a Guerra das Colônias, né, agora aprimorados e apoiados por um enorme exército de robôs, né? Então, literalmente, os caras são uma máquina. E o objetivo deles é unificar os sistemas colonizados em uma autoridade, né? Em uma única autoridade, ou seja, basicamente uma ditadura, né? E aí cabe ao jogador para descobrir a motivação deles e detê-los, né? Então, e a grande novidade também dessa DLC é que o pessoal do PlayStation 5 também vai poder jogar, né? O Starfield está chegando aí pro pessoal do PS5. Inicialmente, no desenvolvimento dele, a Bethesda planejava sim lançar o jogo também para PlayStation 5, mas com a aquisição da Xbox, esse plano foi parado, né? Foi interrompido ali, mas parece que o pessoal voltou atrás ali. Eu acho que a Xbox agora permitiu ali para que os desenvolvedores pudessem terminar o port para PS5. Outras novidades da DLC também incluem um novo recurso chamado X-Tech, né, que vai permitir você melhorar os seus equipamentos, as suas armas, né, as suas naves, né. Também a gente vai contar com o New Game Plus, também uma outra coisa muito pedida aí pela comunidade, porque não fazia sentido você zerar o jogo e chegar no New Game Plus e perder tudo, literalmente tudo. Você perdia todos os seus itens, todas as suas armas, suas armaduras, suas naves, seu dinheiro. Então com o New Game Plus você vai construir uma espécie de um baú quântico em que você pode adicionar itens, né? E você pode melhorar esse baú para acomodar mais desses itens que você adiciona, né? Então, finalmente a Bethesda aí adicionou de uma forma nativa, vamos assim dizer, um New Game Plus, né? Então, onde isso deixa o Starfield daqui para frente? A Bethesda vem dando suporte a esse jogo há quase 2 anos e meio.
E quando o Tim Lamb foi questionado diretamente sobre o que vem depois de Freelands e Terra Armada, ele disse: "Sempre temos um plano a longo prazo, nada para anunciar hoje. Mas há muito mais na história, coisas que a equipe ainda está animada, coisas que ainda queremos explorar. Ainda estamos trabalhando no Starfield." E olha, cara, isso é bom, mas eu só acredito vendo. Brincadeiras à parte, não é um acabamos, nos vemos daqui a 10 anos quando lançarmos um segundo trailer do Elder Scrolls 6. Mas eu também não sinto que foi um ainda vamos fazer mais DLCs e grandes atualizações. É mais um sutil ainda não terminamos. E acho que a pergunta principal agora é: essa atualização trará novos jogadores de volta a Starfield? Porque o Todd Howard foi bem claro ao dizer que essas atualizações são voltadas para as pessoas que já gostam do jogo. A atualização gratuita e o DLC são feitos para bases de fãs já existentes. Mas o lançamento do jogo para PS5 pode mudar um pouco as coisas. Há muitos jogadores de PlayStation que nem sequer tocaram no Starfield, e eles estão chegando a uma versão do jogo com centenas de atualizações e melhorias. É uma experiência diferente da de setembro de 2023, que inclusive eu tive o desprazer de jogar. E na minha opinião, eu não acho que essas atualizações chegam aos pés das atualizações como do No Man's Sky. Eram situações bem diferentes. Isso para mim não é um Starfield 2.0. E a Bethesda deixou bem claro sobre isso. Mas também é evidente que não é um jogo que eles estão abandonando. E isso é uma boa notícia. E aí, pessoal, esse aqui é um canal que eu estou fazendo focado em notícias de jogos, notícias relacionadas a jogos, né, de lançamentos futuros ou jogos recentes, atualizações recentes, né, tudo aí que envolve os jogos digitais. Eu tô aí querendo fazer um vídeo, querendo trazer para vocês aí uma informação mais resumida, né, e também um pouco de tecnologia, que eu também gosto, né. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão de um próximo vídeo, por favor, comentem. Também aceito críticas, aceito melhorias no que eu posso melhorar, se o áudio tá bom, tá ruim, beleza? E é isso aí, pessoal, eu fico por aqui, um grande abraço e até mais.